Negócios na Pauta está de volta falando sobre o Plano Diretor de São Luís. Com as novas diretrizes da lei do Plano Diretor, é possível traçar outras perspectivas para pontos importantes para o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Uma delas é a atualização da lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, uma forma de sinalizar os locais adequados onde podem ser construídos determinados serviços e habitações. Essas são leis complementares à do Plano Diretor que podem impactar diretamente no setor imobiliário, elevando o gabarito da cidade, por exemplo. Roberto Furtado, qual seria a melhor proposta para que a gente consiga modernizar e adequar essa ideia do plano diretor e atender melhor a cidade? É como eu falei, o plano diretor é um instrumento jurídico de políticas públicas. Baseado nele é que vem se discutir a lei de zoneamento. A lei de zoneamento começou a ser discutida em 2014, em 2015 ela estava quase concluída, o texto, e aí houve uma interpretação de que deveria se discutir primeiro o plano diretor, depois a lei de zoneamento, porque aí se passou do período, chegou-se a 2016 e o plano diretor venceu. A lei de zoneamento é uma outra discussão que vai levar mais um tempo para se discutir, de maturar esse pensamento. Agora, tem que se olhar a cidade do ponto de vista de uma cidade que é contemporânea, uma cidade que, ao longo desses últimos 28 anos, houve transformações muito grandes. Existe hoje todo um potencial de desenvolvimento que vai estar alicerçado na lei de zoneamento. Ou seja, a lei de zoneamento é que vai proporcionar que essa cidade tenha, sim, um desenvolvimento urbano adequado e, como eu falei antes, com segurança jurídica para que empreendimentos sejam colocados. É prematuro ainda discutir a lei de zoneamento, gabarito, né, discutir, vamos aumentar o gabarito para 20, 25 pavimentos, não sei. Que áreas que a gente pode fazer isso? Né? Que estudos serão necessários para que a gente possa propor isso? Que afastamento as torres terão? Hoje, o gabarito nosso legal é 12 pavimentos, você podendo chegar a 15 com instrumento jurídico, chama Lei de Operações Urbanas. São três pavimentos a mais. Então, vamos lá. Considerando que o gabarito máximo seria 15 pavimentos, você tem um afastamento entre torres que é de 9 metros de um lado e 10 metros do outro. E esses afastamentos, eles são em funções da altura da torre, né? Independente do gabarito. Eu posso ter torres mais altas do que isso com pé direito duplo, por exemplo, né? Que eu tenho pavimento duplo, né? Então, tem que se olhar a altura, o skyline dos prédios, a skyline da cidade. E aí se propor afastamentos maiores. Então, toda essa discussão, ela passa primeiro por uma discussão técnica, de estudo de ventilação, de insolação, de salubridade da cidade, para que se possa propor em que regiões elas podem ser aplicadas. Então, eu acho ainda muito prematuro estar discutindo isso. Existe, sim, muitas sugestões, mas que ainda não estão consolidadas, né? Primeiro tem que se aprovar o plano diretor. Essas mudanças, que valor elas trariam para a cidade, né? Elas gerariam mais valorização para os bairros também? Olha, aí eu vou falar do ponto de vista urbanístico, né? Existe uma linha de raciocínio do pensamento urbanístico que é condensar as cidades. Quanto mais você condensa a cidade, mais serviços você oferece para mais pessoas. E o sistema viário passa a ser um sistema viário de menores deslocamentos para atender essas populações. Existe um conceito urbanístico disso. Ou seja, você botar mais gente num único lugar. Para isso, você teria que verticalizar. Mas existe um outro pensamento que é a horizontalidade da cidade. É você espalhar essa cidade e aí você tem que prover essa cidade de vias adequadas para o deslocamento. Como é o caso do eixo holandeses que está ligando o Renascença até o Araçagi. Né? O que vai acontecer com essa nova obra é que vai haver um carreamento de interesses imobiliários para aquela região, até porque ela é ainda pouco ocupada e que há a possibilidade de ocupação dela. Mas é uma outra linha de pensamento urbanístico. Então, isso tem que ser discutido. Eu tenho um pensamento, mas um outro profissional, arquiteto, também pode ter uma outra forma de pensar a cidade. Traz desenvolvimento? Traz geração de emprego, porque assim, o setor da construção civil é o setor que mais emprega, porque ele emprega todos os níveis de conhecimento, desde da pessoa, o técnico, o pedreiro, eletricista, até os tecnólogos e as pessoas que trabalham com planejamento, com tecnologia BIM, com processos tecnológicos de construção. Então, é um setor que ele consegue empregar uma gama muito grande de pessoas. E ele gera muitos empregos. Então, se for esse o viés de desenvolvimento econômico,
o desenvolvimento econômico nesse passa aspecto do pela urbanização da cidade. Tem uma questão que é importante. São Luís hoje tem uma atividade portuária que é crescente. Hoje já em termos de movimentação de toneladas de cargas, já é o maior complexo portuário do Brasil e isso não para de crescer, deve haver no futuro novos terminais portuários se instalando e a economia fica cada vez mais dependente dessa atividade. São Luís, de fato, ela se enxerga como uma cidade portuária, isso é visto dentro do plano diretor e das suas leis complementares ou não? Eu acho que sim, mas eu queria que Márcio comentasse isso porque ele é mais estudioso dessa matéria. A resposta é que não chega nem perto, porque na realidade nós temos que ter um plano não só que regulamente o que já existe, mas que possibilite a expansão dessa área portuária. Então há esse mito de que nós não temos espaço, nós temos espaço. O grande desafio é o ordenamento territorial. Da maneira como a cidade expande de forma desorganizada, compromete a qualidade de vida da área residencial, compromete as áreas industriais que estão sendo invadidas. O grande mito de que a cidade, que a zona industrial expandiu e tomou as áreas residenciais é um mito. As zonas industriais encolheram em mais de 80% por invasões de ocupações. Por quê? Você tem uma indústria, a pessoa vai morar do lado da indústria e depois ela começa a reclamar que a indústria faz barulho, que a indústria polui. Não era para ter gente lá, é uma zona industrial. Então as zonas industriais de São Luís estão sendo comprometidas cada vez mais pela expansão urbana desordenada. Então São Luís não está com condições de desenvolver o seu potencial industrial. Nós temos uma área ainda, mesmo com essa redução de 13%, São Luís teria ainda quase 15 mil hectares de zona rural. São 30 mil pessoas morando na zona rural. A cidade tem 1 milhão. Então é como se eu tivesse 13 mil pessoas morando numa área, 30 mil pessoas morando em 13 mil hectares e a área metropolitana de São Luís são 25 mil hectares, com 1 milhão. Então não existe um equilíbrio. Então eu não posso expandir um porto, porque eu tenho uma zona rural com 30 mil pessoas e dessas 30 mil pessoas, 5 mil produzem a atividade rural. É uma zona residencial informal. Isso tem que ser discutido em números. Então, na hora que eu tenho um porto que não tem para expandir, a IMAP, Itaqui, tem 200 hectares de terra firme. Não tem mais para onde crescer. Não existe porto sem retroporto. Então, você tem que ter áreas de apoio, áreas de logística, tem que ter uma ferrovia chegando, tem que duplicar a ferrovia, tem que duplicar a rodovia, não tem espaço para fazer isso. Aí você vai duplicar uma rodovia, tem uma quitanda do lado que o cara diz que não sai. Aí você leva 5 anos para duplicar uma BR em Bacabeira, e lá em Bacabeira ela faz uma curva, porque não tiraram uma quitanda que está na beira da pista, e o Ministério Público embarga uma obra porque não levaram em conta os interesses dos moradores. Então são questões essenciais para discutir o que seria um ordenamento territorial sustentável. E nós estamos longe disso, porque não há uma discussão de uma visão de vamos conversar e ver o que pode ser feito aqui. Existe essa visão ideológica, a vocação da ilha é rural, a vocação da ilha é agricultura de subsistência. Em 2020, setores universitários, formadores de opinião afirmam que a vocação da ilha é agricultura de subsistência. Então, tem algo errado, entendeu? Então, não tem que ter um consenso em relação ao modelo de desenvolvimento que nós queremos para o município, para a ilha. E qual a expectativa de vocês para que chegue nesse consenso? Qual a perspectiva daqui para frente, com uma definição de um plano diretor, com essa revisão? O que vocês vislumbram para os próximos 10 anos para uma nova discussão de um outro plano diretor? Primeiro precisamos aprovar esse, né? Se ele precisar de ajuste, que se seja feito. Eu não acredito mais que ele seja votado ainda nessa legislatura. Provavelmente ele vai ser ponto de pauta no ano que vem. E a gente espera que ele seja, se tiver que se discutir, se discute de novo, mas ele tem que ser votado. Tem que se ter uma lei nova. Não se pode continuar a esperar, né, que as legislações sejam aprovadas para que se traga desenvolvimento para cá. Existem muitos empreendimentos, Arthur deve saber disso, que desistiram de vir para São Luís porque não existe segurança jurídica, principalmente na área portuária de São Luís. Então, os empreendimentos vão para outros lugares, né? Nós militamos por uma cidade que seja ambientalmente sustentável, mas ao mesmo tempo que ela também proporcione para a sua população crescimento real e não, como o Márcio colocou,
pensar que esse quadro tem que se manter eternamente. Não, a cidade cresce, a cidade é dinâmica, o mundo é dinâmico, a economia é dinâmica. Então, por que a gente não está buscando acompanhar isso? Né? Por que a gente não está preparando a nossa cidade para acompanhar isso? E usufruir disso também, trazendo melhor qualidade, melhor economia, melhor movimentação financeira para São Luís. Né? Então, é por aí. Márcio, alguma consideração? A gente está encerrando aqui o programa. Queria que você pontuasse as considerações finais. Eu sou pessimista frente à realidade que nós temos de ideologização, de políticas extremas, diálogo mínimo e essa visão da sociedade dividida, com visões muito radicais do que seria um desenvolvimento para São Luís. Então, a norma, ela nada mais é do que uma regulamentação de um consenso. Não existe consenso, que é uma crise no mundo ocidental como um todo, essa questão democrática do consenso. Mas São Luís é pior ainda porque, além de não ter o consenso, nós ainda temos ainda essa visão de que é possível viver no passado sem ter que produzir, sem ter que desenvolver tecnologias novas e sustentáveis. Obrigada, Arthur. Alguma consideração? Não, está tudo bem. Gente, o Negócios na Pauta fica por aqui. Nosso agradecimento especial a Comar Participações e Investimentos, nosso patrocinador. Voltamos na próxima terça, às 10h30, na TV Guará, mas não se preocupe, porque todo o programa estará disponível nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. É possível rever e compartilhar o programa na íntegra também no YouTube. Aguardamos seu comentário, vamos adorar saber a sua opinião. Sua contribuição é muito importante para as nossas próximas pautas. Até lá!